Então, vou escolher uma pessoa para ler aqui, uma pessoa bem top na leitura. Quem é? Quem escolhe aí? Top, top das galáxias. Quem, meninas? Uhum. Bora, se candidatem antes de começar. Se candidatem, senão eu vou escolher. Se eu escolher, hum. Eu não sou Giza, top da galáxia, mas posso ler, pastor. tá? Não, tá. Eu vi aqui uma pessoa que pode ler para mim. A Giza Gama. Ah, tá bom. Então, todas abram as suas Bíblias em Atos capítulo 8, meninas e amigos. Eu estava olhando aqui mais cedo não, né? Na hora da oração. Quantas pessoas estavam, é, quantas mulheres tinham e quantos homens tinham aqui no grupo? Ei lá. Estão prontos aí hoje, queridas, para aprender? Olha, hoje vai ser top. Hoje eu tô animado, hein? Eu tô animado. Tem dia que eu tô animado, tem dia que eu tô mais animado ainda. Atos capítulo 8, gente, versículo 26 começa toda a história. Eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe, quer dizer, em vários detalhes, eu vou dizendo aos poucos. Então, Giza, você Hum, vai lendo devagar os versículos que eu vou te pedir, e quando eu te cortar, filha, né, aí você trava aí um pouquinho que eu continuo, tá bom? sim. Aí depois eu peço de Hum, novo, viu, amada? hum. Ei, gente, tô feliz hoje. Pode começar? Não, calma, 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 gente, calma. Che. Meninas, deixa eu contar uma coisa para vocês antes. Essa história você já conhece. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deixa eu olhar para vocês aqui. Deixa eu ver minha tela aqui direitinho. Deixa eu quero olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Colocar na galeria aqui. Isso, vou ver se eu olho para todo mundo. Lânia, olha para mim, Lânia. Isabel, Domingas, Grazi, Rosana, Elô. Gente, olha para mim. Tô feliz demais de ver vocês, viu? Eita, nós. Tô feliz demais de ver vocês. Feliz de ver você, Grazi. Você também, Lânia. Mena, tá tudo bem aí? Gente, Rita! Oi, gente, olha a Ritinha lá. Olha a Isabel. Ei, Isabel, gostei do seu óculos, Isabel. Chique! Gostei. Olha a Nani ali com o óculos dela chique lá de São Paulo, gente. Eita, nós. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Todos vocês, vou colocar no lado masculino aqui, porque nós temos homens. Todos vocês já são acostumados a comer comida sólida. Ninguém aqui mais é infantil espiritual. Ninguém. E não se achem nesse nível. Todos vocês, em todos os dias, participam da Sala 57, participam de inúmeras salas, vão à igreja, estudam e lição na escola sabatina. Então, não há motivo nenhum de vocês se acharem que tem que tomar leitinho espiritual. Saem desse nível. Vocês não estão mais nesse nível de conhecimento, de espiritualidade, de relacionamento com Deus e também relacionamento com a Bíblia. Então, por que eu estou falando isso? Eu já estou. Essa minha fala é um aviso para que nós cresçamos mais em algumas passagens, aprofundemos mais um pouquinho algumas passagens bíblicas, tá bom? Então, peça entendimento ao Espírito, porque é Ele que dá, peça entendimento para Ele, quando nós formos ler a Bíblia, faça igual a oração de Eliseu. Senhor, abra os olhos do meu servo. Então, peça para Ele abrir os seus olhos, abrir a sua mente, para alargar essa visão e esse entendimento espiritual. Combinado, meninas? Combinado, amigos? Vamos lá, então.
Essa história você já conhece, vocês já deram uma vista de olhos aí, né? De Filipe. Lembra da história de Filipe? A história de Filipe, queridos, ela é muito interessante, porque nós temos várias lições para retirar disso aí, para aprender, sabe? E agora vocês vão ter outra visão dessa história. Quem aqui foi batizada depois dos 40 anos? Quem aqui? Você, Lânia? Você, Mena? A Lânia e a Mena. Ok. Então tá bom. Depois dos 40. É, Lânia, você sabe, Mena e Lânia, vocês sabem me explicar Daniel e Apocalipse? Mena, sabe ou não, Mena? Só faz o gesto. Não, tá bom. Sabe por quê, queridos? Isso aqui são para todos. Se eu perguntasse para todos, independente da idade, a resposta seria quase a mesma. Então, isso não é vergonhoso, não, Lânia. Isso aqui é uma didática que faz parte do sermão de hoje, tá bom? O que que acontece? Nós não podemos pular etapas. E eu digo aqui, etapas espirituais. Sabe? Muitos homens e mulheres que pulam etapas viram homens e mulheres radicais demais. Então, vem aquele é, radicalismo do vegetarianismo. É um tipo de radicalismo, queridos. Quando as pessoas pulam etapa. Não é que você não tenha que ser vegetariano. A proposta da Bíblia, de Espírito de Profecia, é que nós sejamos vegetarianos. Mas se não for, louvado seja Deus do mesmo jeito. Não sejamos radicais com pessoas que não são. Você que é, não seja com quem não é. Tá bom? Então, tem outra coisa. Existem homens e mulheres que pulam algumas etapas com respeito ao espírito de profecia. O que eu quero dizer com isso? Ele é importante? Mega importante. Mas tem algo mais importante que espírito de profecia, sim ou não? A Bíblia, exatamente. O espírito de profecia é um complemento, é um alimento extra, é a sobremesa. Mas o prato principal é na Bíblia Sagrada. Então, queridos, é, nós não podemos pular etapas nem físicas. Por exemplo, ser mãe antes do tempo, prejudicial totalmente para a vida emocional, física, psíquica. Ser mãe antes do tempo. Há um amadurecimento por etapa. Imagine aí, e nós sabemos disso, vocês sabem disso, quando a criança vira mãe aos 13 anos, aos 14 anos. Só misericórdia de Deus, porque é uma criança cuidando de outra criança. E assim é do sexo masculino também, virar pai aos 15 anos, 14 anos, como nós vemos e sabemos por aí. Isso não é novidade para nós adultos aqui, avós e pais maduros. O que eu quero dizer com isso? É com essa introdução da Bíblia, com respeito a Filipe. Queridos, prestem atenção cada etapa que Filipe passou. Cada etapa espiritual sua tem níveis de quem vem conversar com você. Cada etapa. Uma hora é um anjo, outra hora é Cristo, outra hora é o Espírito. Todos nós passamos por esta fase. Todas vocês. Eu passei. Todos os que vão, todos os que vão se encontrar com Cristo daqui a uns dias, se converter no Evangelho daqui umas horas, daqui uns anos, todos passam pela mesma fase. Todos. Isso é bíblico.
Isso é bíblico. Deus não pula etapa, nem comigo, nem com você, nem com os nossos futuros irmãos em Cristo que vão conhecer o evangelho eterno. Não, e aqui hoje você vai saber as etapas celestiais para salvar pessoas. Prestem atenção, tá bom? É uma novidade. Você não sabe disso e você fica atento aí. Fica atento aí, Pedro. E você também, Osana. E também a Nani. Fica atenta, a Verônica também. Vamos lá. Quem é que vai ler, meninas? Quem é que vai ler? Pode ler. Deixa eu abrir a minha É aqui. eu. Deixa eu abrir a minha aqui de novo, amiga. Saiu aqui. Atos, capítulo 6, né? Que eu falei? 8. 8? É, 26. Então 8, leia, filha. 26. Leia. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Para bem Diz- aí. Quem for que falou, Felipe, meninas? Um anjo. Prestem atenção. Olhem as etapas. Olhem as etapas da salvação. Olhem as etapas quando Cristo se aproxima. Cristo, estou falando, é, o ser. Quando eu falo de Cristo aqui, eu falo o universo celestial, o mundo celestial, o mundo espiritual. Então, quando Cristo se aproxima, primeiro ele dá uma ordem a um anjo. E não se esqueça disso jamais, porque ele dá ordem ao seu anjo. É o seu anjo que tem o primeiro papel. Quem foi que deu a voz a Filipe, queridos? Quem? Quero ouvir. O Anjo. anjo. O anjo do Exatamente. Senhor. Continua agora, Giza. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo Leia o o seu 29, tesouro. filha. O 29. Então disse o Espírito a Filipe: Opa! apro- Segura, filha. Quem foi que falou com Felipe agora? o Espírito, Vocês estão compreendendo a etapa? Vocês estão compreendendo, meninas? Amigos, vocês estão compreendendo a etapa de salvação? Veja, e tem outro detalhe aqui. Primeiramente, o anjo aparece para Filipe e fala assim: vai em tal estrada, em tal lugar. Filipe, sem questionar, sem titubear, ele levanta e anda. Filipe levanta e anda. E aqui tem um segredo para mim e para você. Você não pode correr antes de andar. Você não pode andar antes de se levantar. Existem etapas. Fiquem atentos nas etapas, não só físicas, mas espirituais da obediência. Primeiro você levanta. Filipe levantou. Primeiro o anjo falou: levanta e anda. Etapas. Ele não corre antes de andar. Primeiro ele anda. Primeiro é o anjo. Etapas, nós não podemos pular etapas. Vamos lá, filha. Espera aí, deixa eu ver qual versículo que você vai ler agora. Lê o 29 de novo, filha. 29 de novo. então, então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Tá bom até aí. Compreendes o que vem, né? Então vejam, qual foi o passo que depois que o Espírito falou com o Filipe que ele fez fisicamente? Correu, Ele correu. correu. Eita! Viram, queridos? Primeiro ele levanta, depois ele anda. E quando o Espírito entra em ação, ele fala: corre, Felipe! Mas tem uma coisa mais interessante ainda, queridos, é que ele
não negocia com o espírito. Ele ouve o anjo falou, ele obedece. Levantou e foi andando em encontro com a carruagem. Quando ele encontrou a carruagem, quem é que ele encontra no caminho? O Espírito. O Espírito falou assim: Felipe, tá indo para onde? Eu tô, o anjo me falou para eu ir aqui do lado dessa carruagem. Maravilha. Então faz o seguinte, Felipe: corre! Corre, Felipe! Que o negócio vai ficar bom agora. E o Felipe começou a correr. Começou a correr, começou a correr. E aí agora nós vamos para outra passagem. Nós não vamos ler a história do eunuco, que vocês já sabem. Nós vamos ver aqui outros detalhes da história de Filipe, tá bom, queridos? Não tem nada a ver com o eunuco aqui. Tudo começa com Filipe, tá bem? Ó, vamos lá. Vamos ver qual versículo que você vai ler aqui, filha. Hum, vamos ver. Versículo 30. 30, 39, filha. 39. Sim. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Pode ler o Mas restante. Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Queridos, eu vou revisar de novo para você nunca mais esquecer disso. Nós não podemos pular etapas. Primeiro, quem aparece a Filipe é o anjo do Senhor. Fala com Filipe para ele levantar e ir para a estrada tal de Gaza. Sem explicação, sem roteiro nenhum. O anjo não falou mais nada. E quem obedece, levanta e vai, queridos. Isso nós temos que fixar, meninas e amigos, aqui na nossa mente. Ele não titubeia. O anjo também não dá detalhe de nada. O anjo só vem, o anjo que Cristo manda, só vem e fala: levanta e anda e vai para tal estrada. E ele vai embora. Não quer saber de nada. Ele só vai para a estrada. Vai acontecer alguma coisa na estrada. Sem roteiro, sem explicação, ele só levanta e vai. Antes do milagre, para mim ou para você, antes de qualquer milagre, tem que haver obediência. Anota essa frase. Antes de qualquer milagre, vem a Obediência. obediência, sem detalhes. A obediência não tem que ter, você não tem que pedir explicação para obedecer. Só obedeça e vai. Então, antes do milagre, ou meu, ou seu, ou da sua filha, ou qualquer oração que você esteja intercedendo por qualquer pessoa, vai, obedeça. Só obedece. Só obedeça, queridos. Só obedeça. Felipe, quando está andando na estrada, aí o Espírito aparece. Olha só, já não é mais o anjo. O anjo já fez seu papel, já foi embora. Agora o anjo fala assim: deixa comigo. O Espírito fala assim: deixa comigo, filho. Deixa comigo, filho, que eu tomo de conta aqui. E aí ele recebe uma nova ordem. Felipe não sabe quem está na carruagem, não sabe nada de carruagem, queridos. Aí o Espírito fala assim: Felipe, o que você está fazendo aí? Oh, o anjo me pediu para vir para cá, eu estou aqui. Então tá bom, agora corre. Chega mais perto. Ajunta perto da carruagem. Está lá no versículo 29. Chega-te, ajunta-te a este carro. E ele corre. Sabe o texto original desse verso, o versículo 29, quando o Espírito fala essas palavras, claro, foram em outras palavras, mas traduzido, significa urgência. Felipe, isso é urgente. É urgente? É urgente. Isso aqui não é passear. Nós não estamos passeando, Felipe. Isso aqui é urgente. É uma pressa santa, guiada por quem sabe o que está por vir, que é o Espírito.
Só que no carro tem o etíope, né? E ele pede para explicar, Isaías 53, como você já viu aí, você já sabe dessa história. Ele está no deserto, e além dele estar no deserto, ele estava no deserto de conhecimento. Ele precisava conhecer, ele precisava de alguém, esperando que alguém soubesse explicar. Olha só a urgência do Espírito. E aí o eunuco convida Filipe para subir. Sobe aí na carruagem, vamos conversar um pouquinho. Atos, versículo 8:31. Você pode confirmar isso lá em Atos 8:31. Depois da corrida, agora o carro. Primeiro ele levanta, depois ele anda, depois ele corre e depois entra no carro, na carruagem. Cada etapa aproxima Filipe um pouco mais do propósito de Deus. E aqui isso serve para mim e para você. Cada etapa da sua vida. Olhem para mim, meninas. Cada etapa da sua vida. Cada etapa, Osana. Cada etapa, Lânia. Giza, tá onde? Tá Isso. aqui. Tá bom. Então, cada etapa, Francisca, cada etapa da minha e da sua vida nos aproxima mais do propósito de Deus. Cada etapa. Não atropelem as etapas. Não atropelem. Para aquele dia, para salvar o etíope, nenhuma etapa foi furada, nenhuma etapa foi pulada. Só que tem outro detalhe aqui. Outro detalhe. O eunuco tava em Isaías, né? Isaías. E aí não estava compreendendo nada. Aí o eunuco crê naquilo que Filipe pregou, explicou, perdão, e Deus providencia, aí Deus faz mais um milagre. Qual o milagre que Deus fez para o eunuco ser batizado, queridos? Qual foi? Qual foi, gente? Pode ler aí, pode ler, pode buscar aí, pode buscar na Bíblia. Atos 8:35, vê se está perto, Atos 8:35. Lê aí, gente. Qual foi o milagre? Primeira pergunta, responda essa pergunta para mim. Aonde é que o eunuco estava? Indo para onde? Ele estava andando aonde, gente? Hum? Pode abrir o áudio. Abre o áudio e fala comigo. Para Gaza. Mas antes dele ir para casa, ele estava onde? Na Saindo de cidade? Jerusalém, voltando para a Etiópia. Jerusalém, isso. Tá entre Jerusalém e Etiópia. É o quê? É uma cidade? É o quê? Para Gaza quer dizer, É um deserto, é o meninas. deserto. Ele estava num deserto. E aqui, Lani, é que entra o milagre. É aqui, Isabel, que entra o milagre. O milagre é a água aparecer no deserto. Não perceberam isso ainda, né? Ele está no deserto, indo para casa. Deserto de Gaza, meninas. Amigos, ele está no deserto. E do nada, depois que Filipe fala, explica Isaías, aparece uma água e ele fala assim: olha, tem uma água ali do lado, o que me impede de ser batizado? Deus preparou todo o cenário. A água no lugar certo. Só que depois de Atos 8:39, o que diz 8:39 aí, gente? Leia para mim, Giza. 8:39, filha. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Qual foi a última etapa de Filipe? Qual foi? Ele foi seguindo o caminho, cheio de júbilo. Não, Saiu não, da não. água, né? Qual Ele foi? saiu da água. Foi o que, Foi Lani? ao Ele Saiu batismo. da saiu da água. água, o Espírito do Senhor arrebatou ele. Transporte. Arrebatamento, filha. A última etapa de Filipe foi arrebatamento. Arrebatou ele. O Espírito arrebatou, transportou
transfigurou. Gente, só o Espírito mesmo faz isso, né? Não é? O Filipe desaparece. Gente, ele desaparece da água depois que foi batizado. Ele desaparece, se despede do eunuco e pum, desapareceu. Foi para onde? Foi continuar pregando em outro lugar, em outra região. Ele foi continuar servindo ao Espírito, servindo a Cristo. Queridos, primeiro, Deus exige um passo meu e seu, um pequeno ato de fé. Levanta e anda. Depois, um mais ousado. Depois, ele te coloca dentro do carro ou dentro de algum lugar, o lugar certo que ele já planejou para te colocar lá. Dentro do carro pode ser dentro de um emprego, dentro de um carro pode ser dentro de um ônibus, dentro de um carro pode ser dentro de uma igreja, dentro do carro pode ser numa conversa em qualquer lugar, dentro do carro pode ser em qualquer ambiente que Deus te coloca. Mas primeiro tem que haver um passo de fé, sem titubear. Ouviu a voz de Deus? Levanta e anda e vai. Depois de você andar, o Espírito aparece. Você vai correr. Depois de você correr, ele te coloca no lugar que foi dentro do carro, dentro do trabalho, dentro do banco, resolve uma situação, seja na faculdade, seja sua, seja do filho, mas coloca você no lugar para depois vir o sobrenatural. Depois que Deus te coloca no lugar, vem o milagre, vem o sobrenatural. Ele te leva para outros níveis de espiritualidade. Talvez, queridos, eu vou terminar agora. Você está pedindo algumas coisas para Deus, mas está faltando nós obedecermos de uma forma igual Filipe fez. Filipe, ele não pulou quando estava andando para dentro da carruagem. Ele andou, correu e entrou. Deus não gosta de atalhos. Isso serve para mim e para você. Alguns atalhos Deus não concorda com isso. Não é que ele é contra os atalhos, mas é porque ele é caprichoso para que eu e você não pule etapas espirituais. Deus é um Deus caprichoso. Cada etapa tem um aprendizado diferente. Ele sabe que o meu e o seu caráter se forma justamente nessas etapas. Justamente nessas etapas. Isso, às vezes, são essas etapas que eu e você queremos pular, né? E acredito que muitos de nós já passamos por algum momento que nós queremos pular etapas antes de ver Deus agir. Pular etapas antes de ver Deus agir. Pelas nossas próprias mãos. Pela nossa própria intuição. Eu quero convidar você a, nesse momento, a fazer uma reflexão espiritual e pedir para que Deus te ajude a não pular etapas espirituais. Que Deus abençoe você, te dê uma ótima tarde. Que Deus ilumine você e que você, quando ouvir a voz do anjo, o seu anjo. Olha, Deus não manda outro anjo para conversar com você, porque ele já mandou um, que é o teu anjo. Não chega outro anjo e fala assim, ô,
Vamos colocar um nome para um anjo aqui, né? Vamos colocar um nome para um anjo para a gente entender? Ô, João, dá licença daí que agora é minha vez, eu vou falar com a Ana aqui agora. Não, não. Ele fala para o teu anjo, e o teu anjo comunica a ordem vinda de Deus. E quando você obedece, ele sai de cena, porque agora é a vez do Espírito agir para o sobrenatural. Deus também não pula etapas espirituais de ordem. Deus é um Deus hierárquico. Não se esqueçam disso. O céu tem hierarquia. Sempre haverá hierarquia. Sempre. Deus é um Deus de ordem. Ele não pula etapas. Então, que quando você ouvir a voz do seu anjo, obedeça, porque é Deus quem está falando. Porque o Espírito vai te encontrar lá na frente. Que Deus abençoe você, te dê uma boa tarde. Eu queria só orar, né? Vamos orar? Podemos ou não? Vai orar antes ou depois da música? Vamos orar agora, depois a Então, gente ó. canta. Pai amado, nós te louvamos por esta mensagem trazida pela tua palavra. Mais uma compreensão, Senhor, mais um novo olhar, mais uma nova etapa de compreensão, de alargamento, de entendimento espiritual. Nós te louvamos porque teu Espírito é quem faz isso entre nós, por nós, em nosso favor, para nós, para que nós cresçamos espiritualmente, desenvolvamos aqui é, o que está escrito na tua palavra. E também, ó Pai, nos ajude para colocar isso em prática. Nós ouvimos, compreendemos, aprendemos, nós te pedimos, ó Pai, que não nos deixe pular etapas. Nos ajude, Senhor, principalmente as etapas espirituais. Nós entregamos as nossas vidas, assim como Filipe entregou a sua, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Sempre reinar, terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. É, Bom, família. Chegamos ao fim, então.